Terceiros. Salve, eminente relator, na pessoa de quem cumprimento os demais embargadores locais, estendo aí os cumprimentos ao representante do Ministério Público, e aquele que também comigo nessa cala, o doutor Luiz Eduardo, que junto comigo construiu as teses que submetemos hoje à apreciação desse julgamento. Excelência, o presente habeas corpus rompe contra o cerceamento da liberdade ambulatorial do paciente, em razão de um decreto prisional datado no dia 19 de dezembro de 2025. Abre início com esclarecer que o paciente não é primário e tendo em vista que a reincidência foi utilizada como um dos pilares para a decretação da prisão, a defesa, em homenagem ao princípio da individualização da conduta, precisa aqui trazer à baila alguns pontos que precisam ser iluminados. Bom, ele tem uma guia de execução penal em curso na segunda vara criminal da comarca de Cuiabá. Pena essa que foi unificada em razão de duas penas impostas por duas condenações por tráfico de drogas, o que totalizou uma pena total de 9 anos e 11 meses. Desse tempo, ele já cumpriu aproximadamente 6 anos e meio, inicialmente no regime fechado. Em 2022, ele progride para o regime semiaberto e, por fim, em 2025, ele progride para o regime aberto, sempre observando os critérios subjetivos e os critérios objetivos para as devidas progressões. Um ponto a se esclarecer também é que no dia 6 de julho de 2025, a doutora Edna Coutinho, à frente da segunda vara, instaurou um incidente ali para que fosse ainda concedido o Instituto do Indulto, também observando aí todos os requisitos subjetivos e objetivos. Portanto, uma pena remanescente próxima a 3 anos e 2 meses e que caminha para a sua total extinção. Ademais, o mesmo tem endereço fixo no distrito da Culpa, inclusive o endereço onde residem seus pais, seus irmãos, e que foi objeto do cumprimento do mandado de busca, e tem trabalho ilícito, portanto, não se dedica à prática de atividades ilícitas. Tem 2 empresas constituídas em seu nome, formalmente, uma empresa de bijuteria e uma empresa de venda de passagens aéreas, e, portanto, a defesa sabe que os predicados pessoais por si sós não são suficientes para que possa aí haver a mitigação do decreto prisional, mas deve ser levado em consideração diante de todo o contexto. Excelência, o presente habeas corpus, ele ocorre em razão de uma prisão que foi decretada no bojo das investigações da operação denominada Leste Novo, que tem um desdobramento de uma operação anterior chamada Operação Anabólicos. Na Operação Anabólicos, a polícia prendeu um cidadão chamado Joxan Botelho, e através do celular de Joxan, a polícia constatou a conversa dele com algumas outras pessoas, o que instaurou ali, portanto, a incidência da necessidade de um inquérito policial para investigar essas outras pessoas. Além de Joxan, o hora paciente Raoni, Anderson, Thiago, Vinícius, Edson e mais umas 2 pessoas ali que, a princípio, foram considerados como usuários. Bom, excelência, a defesa gostaria de salientar que, quando da impetração do habeas corpus, no dia 13 de julho de 2026, arguimos em sede de preliminar, uma preliminar para que houvesse o reconhecimento de um relaxamento da prisão em virtude de um excesso de prazo em oferecer a denúncia. E aqui cabe salientar que a denúncia, por fim, foi oferecida no dia 28, portanto, tal preliminar ela perde o objeto em razão da oferta nos autos, do aportamento nos autos da referida denúncia, mas a defesa não poderia se furtar aqui em trazer uma série de acontecimentos que ilustra bem o que vem acontecendo em razão do paciente. A autoridade de piso foi ali provocada para que houvesse intimação do Ministério Público para que oferecesse a denúncia. Isso ocorreu lá no dia 18 de abril. Dia 27 de abril, passados 10 dias, quedou-se inerte o Ministério Público com uma segunda intimação, novamente quedando-se inerte a autoridade ministerial. E no dia 13 de maio, portanto, um mês quase da primeira intimação, uma terceira e derradeira intimação, onde dessa vez, de uma maneira mais incisiva, a autoridade de piso conclama a autoridade ministerial para que houvesse ali o aporte nos autos dessa peça acusatória. E, mais uma vez, o Ministério Público quedou-se inerte através da comprovação de uma certidão de recurso de prazo datada no dia 2 de julho de 2026, onde nessa certidão a autoridade consignou o seguinte: intimado por mais de uma oportunidade,
quedou-se inerte a autoridade ministerial. E a desídia, a inércia do órgão acusatório não estava por aí. No dia 12 de julho de 2026, novamente intimado o Ministério Público, dessa vez para apresentar contrarrazões em razão dos embargos de declaração opostos pela defesa, com efeitos infringentes, e novamente quedou-se inerte o Ministério Público. Então, a gente percebe aqui que essas omissões elas só foram superadas por uma ação que, a nosso ver aqui, é uma ação no sentido de oferecer uma denúncia totalmente improcedente. Como eu disse anteriormente, havia mais ou menos uns 7, 8 investigados. Desses, apenas 4 foram denunciados. E o único que foi denunciado com base no artigo 33 da Lei de Drogas foi o hora paciente. Obviamente que essas questões a gente vai discutir na ação penal, mas não há ali nenhuma diferenciação da conduta dele em relação aos demais pacientes que impusesse a necessidade de ser o único a ter contra si a denúncia oferecida. Cabe ainda salientar que o mesmo não foi denunciado por organização criminosa e também não foi denunciado pelo crime de lavagem de capitais. Pois bem, excelência, a defesa passa a análise agora da decretação da prisão, especificamente dos motivos que levaram a autoridade a essa decretação. A autoridade coatora fundamentou em 2 requisitos do artigo 312, a saber, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Em relação à garantia da ordem pública, utilizou-se de 2 elementos para a decretação, ou seja, a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva. E a autoridade desmembrou a gravidade concreta do delito em 6 pilares que sustentam essa decretação. Por isso, não tem como ser breve aqui na sustentação, senhor relator, porque nós vamos atacar 10 pontos da decisão. O primeiro elemento foi a sofisticação da organização. E aí, mais uma vez, o paciente não foi denunciado por organização criminosa. Um ponto que a gente buscou esclarecer através dos embargos, contra a decisão coatora, foi que, ora, a autoridade que se refere ao paciente como fornecedor, ora se refere a ele como intermediário. Portanto, a autoridade não sabe, neste momento, individualizar qual é a conduta dele no seio desse suposto grupo criminoso. O segundo elemento foi a pluralidade de agentes. E aqui cabe esclarecer que não consta nos autos nenhuma conversa entre o paciente e os demais investigados que não seja o hora chamado aqui de investigado e denunciado Joxan. E aí a gente percebe que, tudo bem, 2 ou mais pessoas já configuram pluralidade de agentes, mas pluralidade de agentes é uma própria consequência do tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas. E aí não estamos diante de uma gravidade em concreto, mas sim em uma gravidade em abstrato. O terceiro elemento foi a suposta variedade na quantidade de entorpecentes, ou a variedade do tipo de droga. Também não consta nos autos nenhuma única conversa que aponte ali que havia comercialização de drogas, e muito menos mais de uma droga. Há em relação à Joxan, aos 8 minutos aqui já me fala, mas não há nada em relação ao hora paciente. O quarto pilar foi a questão relacionada à utilização de meios digitais para a simulação. Isso a gente deixa para falar um pouquinho mais à frente. O quinto elemento foi a utilização de empresas e de interpostas pessoas. Também não consta nos autos em relação ao paciente nenhuma, absolutamente nenhuma conversa onde ele se utiliza supostamente de empresa para supostamente lavar dinheiro nos autos. Isso consta em relação ao Joxan. Também consta ali uma suposta empresa que ele utilizava no Júlio Moraes, mas em relação a Joxan. E aí, em homenagem à vedação à possibilidade de responsabilidade objetiva, ele não pode responder para a conduta do terceiro. Também um outro elemento é a utilização de interpostas pessoas, que fala um pouco mais adiante. Um último elemento aqui, que eu gostaria de destacar, que a autoridade se vale para a gravidade concreta, é a suposta regulação interestadual, e utiliza a cidade de Alta Floresta, cometendo um erro gravíssimo, haja vista que a Alta Floresta está situada na circunscrição territorial do Mato Grosso. E, em relação ao paciente, não cabe a ele a residência na cidade de Alta Floresta. Existe uma conversa entre Joxan e um outro denunciado
ali supostamente havia alguma coisa de autofloresta, mas não em razão do hora paciente. Isso foi provocado, obviamente, ali através dos embargos de declaração. Pois bem, excelência, o segundo elemento aqui da gravidade em concreto está residindo basicamente no risco de reiteração delitiva. E aí a autoridade se vale basicamente dos antecedentes, que a gente já fez aqui um pequeno apanhado, em dizer que se for o caso de retenção, isso fica a cargo da segunda vara criminal, e não como tutelar aqui para a interpretação da prisão. O segundo elemento para o risco da reiteração delitiva é a provocação dos diálogos, e a autoridade cita durante 10 anos, e abre aspas, de maneira ininterrupta e quase diária essas conversas, em razão do paciente, excelência. Constam apenas 5 interações, isso está catalogado nos autos, com prova reconstruída, onde, no período de 31 de dezembro de 2024 a 4 de fevereiro de 2025, houve essas 5 interações, portanto, 35 dias, e não 10 anos, como quer fazer crer a autoridade probatória. Isso acontece, mais uma vez, em relação à junção. Um outro elemento aqui que se vale a autoridade para apontar o risco de reiteração delitiva é a pluralidade de vítimas. Ora, aqui a gente também está diante de uma gravidade abstrata, porque pluralidade de vítima, a questão do dano difuso à sociedade, à coletividade, é uma própria ingerência ao tipo penal do artigo 33. E aí a gente também não pode considerar isso como gravidade em concreto. O segundo elemento para a decretação da prisão foi baseado aí na conveniência da instrução criminal. E aí, nesse aspecto aqui, também perde a objeto da decisão, porque ela fundamentou esse ponto, porque naquele momento as investigações estavam em curso e não havia oferecimento da denúncia ainda, o que já foi afastado com o oferecimento do dia 28 de julho. Portanto, excelência, encaminhando para o final, a gente ainda tem 3 minutos aqui, eu gostaria de destacar que a defesa sabe que o habeas corpus é um remédio heróico de cognição sumária, é uma via estreita que não se presta a aprofundamento fático probatório e, portanto, é de rico persecutório. Nesse sentido, a defesa não vai discutir os fatos. Porém, pegaremos aquilo que está delimitado a decisão como moldura fática, que é basicamente o que já foi discutido nas decisões, e dizer o seguinte: não há basicamente nada que aponta nessas conversas ali que havia comercialização de substância. A primeira interação do dia 31 de dezembro de 2024, véspera da virada do ano. O paciente liga para a Johnson para combinar onde iria passar no Réveillon. E aí a autoridade suspeita que essa conversa, de mais ou menos 2 minutos por telefone, não foi juntada com mensagem, seria para traficar ali substâncias entorpecentes. Portanto, a gente não pode, obviamente, invadir muito aqui a seara dos fatos, mas tudo isso está sendo dito como prova reconstruída. Portanto, excelência, a defesa postula como pedido principal aqui a revogação da prisão que não está presente indícios de autoria e materialidade entre a tese da justa causa, como pedido subsidiário, não entendendo Vossa Excelência nesse sentido, que será concedida algumas medidas cautelares diversas da prisão, para que o paciente possa, então, sentir a precaução e saber da liberdade, acariciar o seu rosto mais uma vez. É o que a sua espera a defesa, como diz o nome de esperança, restando aí 1 minuto. Obrigado, Dr. Marcos. Eu vou procurar